Capítulo 19. O que lhes aconteceu em Suriname e como Cândido conheceu Martim. O primeiro dia de viagem foi bastante agradável. Animava-os a ideia de serem donos de mais tesouros que a Ásia, a Europa e a África juntas. Cândido, cheio de emoção, escreveu nas árvores o nome de Cunegundes. No segundo dia de viagem, 2 dos carneiros afogaram-se nos pântanos e ficaram atolados neles com as cargas que levavam. 2 outros carneiros morreram de fadiga alguns dias depois. 7 ou 8 morreram à fome no deserto e outros, dias passados, despenharam-se nos precipícios. Por fim, após 100 dias de marcha, só lhes restavam 2 carneiros. Cândido disse a Cacambo: meu amigo, vede como são transitórias as riquezas deste mundo. Só é sólida a virtude e a felicidade de voltar a ver a menina Cunegundes. Concordo, disse Cacambo, mas restam-nos ainda 2 carneiros, em que levamos tesouros superiores ao que jamais o rei de Espanha possuirá. Vejo ao longe uma cidade, que deve ser Suriname e que pertence aos holandeses. Chegamos ao fim dos nossos sofrimentos e ao início da nossa felicidade. Ao aproximarem-se da cidade, encontraram um negro estendido por terra, tendo apenas metade do vestuário, isto é, umas ciroulas de fazenda azul. Faltava a este desgraçado a mão direita e a perna esquerda. Oh, meu Deus! Exclamou Cândido em holandês. Que fazes tu aí no estado horrível em que te vejo? Espero meu amo, o Sr. Van den Dender, conhecido negociante. Foi o Sr. Van den Dender que te tratou assim? Perguntou Cândido. Sim, senhor. É o costume, retorquiu o negro. Como vestuário, dão-nos por ano ao todo 2 pares de ciroulas, de pano. Se trabalhamos nos engenhos de açúcar e a mó nos apanha um dedo, cortam-nos a mão. Quando tentamos fugir, cortam-nos a perna. Eu encontrei-me nestes 2 casos. É à custa de tudo isto que podeis comer açúcar na Europa. E, contudo, quando minha mãe me vendeu por 10 escudos patagônios nas costas da Guiné, disse-me: meu querido filho, venera os nossos feitiços, adora-os todos os dias, e eles te farão feliz. Tens a honra de ser escravo dos nossos senhores brancos, e farás a felicidade do teu pai e da tua mãe. Ai de mim, não sei se fiz a felicidade do meu pai e da minha mãe, mas eles é que não fizeram a minha. Os cães, os macacos e os papagaios são 1000 vezes menos infelizes do que nós. Os feiticeiros holandeses que me converteram dizem todos os domingos que todos, brancos e negros, somos filhos de Adão. Não sou genealogista, mas se estes pregadores falam a verdade, todos somos primos, co-irmãos. Ora, tendes de reconhecer que não se podem tratar os parentes de maneira mais horrível. Oh, Pangloss, Pangloss! Exclamou Cândido. Não adivinhaste esta abominação? Pouco faltará para que eu tenha de renunciar ao teu otimismo. Que é isso de otimismo? Perguntou Cacambo. É a teimosia de sustentar que tudo está bem quando tudo está mal. E derramava lágrimas ao olhar o negro, e a chorar entrou em Suriname. A primeira coisa de que se informaram foi se haveria no porto algum barco que os pudesse levar a Buenos Aires. A pessoa a quem se dirigiram foi precisamente um patrão espanhol que se ofereceu para os levar por um preço razoável. Marcou-lhes encontro numa hospedaria e Cândido e o seu fiel Cacambo foram esperá-lo com seus carneiros no local combinado. Cândido, que tinha o coração ao pé da boca, contou ao espanhol todas as suas aventuras e confessou-lhe que queria raptar a menina Cunegundes. Deus me livre de os levar a Buenos Aires, disse o patrão. Seriam ambos enforcados. A bela Cunegundes é a amante favorita do governador
Foi como se um raio tombasse aos pés de Cândido. Chorou durante muito tempo e, por fim, chamou Cacambo à parte e disse-lhe: Eis, meu amigo, o que é preciso que faças. Cada um de nós tem nos bolsos 5 ou 6 milhões de diamantes. Tu és mais hábil do que eu. Por isso, irás a Buenos Aires buscar a menina Cunegundes. Se o governador puser algum entrave, dá-lhe 1 milhão. Se não ceder por 1 milhão, dá-lhe 2. Não mataste nenhum inquisidor e ninguém desconfiará de ti. Quanto a mim, fretarei outro navio e irei esperar-te a Veneza, que é uma cidade livre, onde não temos a temer os búlgaros nem os árabes, tampouco os judeus ou os inquisidores. Cacambo aplaudiu esta resolução. Sentia pena por ter de se separar do seu amo, agora seu amigo íntimo, mas o prazer de lhe poder ser útil sobrepôs-se à dor de o deixar. Abraçaram-se a chorar. Cândido recomendou-lhe que não se esquecesse da boa velha. Cacambo partiu neste mesmo dia. Era uma excelente criatura este Cacambo. Cândido ficou em Suriname durante algum tempo ainda, a esperar de encontrar outro navio que quisesse levar para a Itália, com os 2 carneiros que lhe restavam. Tomou alguns criados e comprou tudo o que lhe era necessário para uma longa viagem. Por fim, o Sr. Vanderdendur foi procurá-lo, pois era dono de um grande navio. Quanto quereis vós? Perguntou-lhe Cândido, para me levardes diretamente a Veneza, a mim e aos meus criados, a minha bagagem e os 2 carneiros que vedes ali. O armador pediu-lhe 10.000 piastras, e Cândido nem sequer regateou o preço. Pensou o prudente Vanderdendur, deve ser muito rico esse estrangeiro para que me dê 10.000 piastras sem regatear. Por isso, voltou daí a pouco e deu-lhe a entender que não o poderia levar por menos de 20.000 piastras. Pois bem, telais eis, respondeu-lhe Cândido. Nossa, disse para consigo o mercador, este homem dá 20.000 piastras com a mesma facilidade com que dá 10. E voltou novamente a dirigir-se-lhe, dizendo que lhe só por 30.000 piastras o poderia conduzir a Veneza. Tereis as 30.000 piastras, acedeu Cândido. Considerou novamente o negociante. 30.000 piastras nada custam a este homem. Certamente os 2 carneiros transportam riquezas imensas. Não insistamos mais. Deixemo-lo pagar as 30.000 piastras adiantadamente e depois veremos. Cândido vendeu 2 pequenos diamantes, o menor dos quais valia mais do que a importância pedida para fretar o barco. Os 2 carneiros foram levados para bordo. Cândido seguia no barquito para alcançar o navio, que se achava ao largo. De repente, vê que o patrão desfralda as velas, levanta a amarra e, auxiliado pelo vento, se afasta velozmente. Cândido, indignado e estupefato, depressa o perde de vista. Ai de mim, exclamou ele, eis uma proeza digna do velho mundo. Regressa à terra, louco de dor, porque no final de contas tinha perdido uma fortuna com que podia comprar 20 reinos. Dirigiu-se em seguida à casa do juiz holandês e, como estava um pouco agitado, bateu violentamente à porta. Entrou e expôs o seu caso, gritando um pouco mais alto do que convinha. O juiz começou por lhe fazer pagar 10.000 piastras pelo barulho que fizera. Escutou-o depois pacientemente e fez-lhe pagar outras 10.000 piastras pelas despesas da audiência. Este procedimento acabou por desesperar Cândido. Experimentara, na verdade, reveses 1000 vezes mais dolorosos. Mas o sangue frio do juiz e o cinismo do patrão que o havia roubado deram-lhe cabo do fígado e mergulharam-no numa melancolia profunda. A maldade dos homens apresentava-se-lhe em toda a sua fealdade e o espírito alimentava-se-lhe unicamente de ideias tristes. Por fim, apareceu um navio francês que partia para Bordeaux e Cândido, como já não tinha carneiros carregados de diamantes para embarcar, alugou uma câmara do barco pelo seu justo preço
e fez anunciar pela cidade que pagaria a passagem, a alimentação e ainda 2.000 piastras a um homem que o quisesse acompanhar na viagem, na condição de que fosse o homem mais desgostoso com o seu destino e o ser mais infeliz de toda a província. Apresentou-se-lhe uma multidão tal de pretendentes que nenhuma frota chegaria para os transportar. Cândido, querendo escolher pelas aparências, separou uma vintena dos que lhe pareceram mais sociáveis, reuniu-os no seu camarote e convidou-os para jantar, com a condição de cada um deles contar a sua história e prometendo-lhes escolher o que de entre eles parecesse mais infeliz e mais descontente com a vida, não se esquecendo de dar aos restantes uma gratificação. A sessão durou até às 4 horas da manhã. Cândido, ao ouvir as suas aventuras, lembrou-se muitas vezes do que a velha dissera quando iam para Buenos Aires, quando afirmara que não haveria ninguém no navio a quem não tivessem acontecido grandes desventuras. A cada aventura que lhe contavam, lembrava-se de Pangloss e dizia: o bom Pangloss teria sérias dificuldades em demonstrar o seu sistema. Quem me dera que ele aqui estivesse. Sem dúvida alguma, se tudo vai bem, é no Eldorado e não no resto do mundo. Acabou, enfim, por se decidir a favor do infeliz sábio que trabalhara 10 anos para as livrarias de Amsterdão, por lhe parecer que não haveria profissão no mundo mais detestada que a das letras. Este sábio era, aliás, boa pessoa e fora roubado pela mulher, espancado pelo filho e abandonado pela filha, que acabara por fugir com um português. Tinha ultimamente sido privado de um pequeno emprego de que subsistia, e os protestantes de Suriname perseguiam-no porque o tomavam por sociniano. Há que confessar que os outros pretendentes eram, pelo menos, tão infelizes como ele, mas Cândido esperava que ele o distraísse na viagem. Todos os outros rivais acharam que Cândido praticava uma grande injustiça, mas ele apaziguou-os, dando a cada um 100 piastras.